que existem também atos da parte que no processo são atos de disposição. E o atos ou atos de disposição que eu quero discutir com os senhores, quero elencar dois. Qual? A renúncia e a desistência. De novo, para eu chegar à figura da inevitabilidade da atividade jurisdicional e seu alcance, vou pensar em atos de disposição. Senhores, por favor, renúncia é ato de disposição. Eu estou abrindo mão de qual direito quando eu renuncio? Estou abrindo mão do direito material. Tanto que quando o magistrado julga em razão da renúncia, ele profere uma sentença 269. Uma sentença tendente à formação justamente de quê? De coisa julgada material, ok? É ato de vontade, não, desde que o direito seja disponível também, me ajuda aí, ok? Não quero mais o direito material, pronto, então você não quer mesmo, acabou. Sentença de mérito. Inclusive, te questiono, precisa para a renúncia da anuência do cidadão conhecido como réu? Não, beleza? A renúncia é ato unilateral de vontade, não demandando a anuência, a concordância daquele que é o réu. Porque o direito material é meu, dele eu estou abrindo mão, pronto, um abraço, beleza? Formação de coisa julgada material. A desistência também é um ato de disposição. A desistência pressupõe um abrir mão de quê? Do direito de ação. Ok? Tanto que uma vez ali homologada pelo magistrado essa desistência como vontade externada no processo, a sentença não é 269, a sentença é 267, formando apenas coisa julgada formal, não forma coisa julgada material, porque eu estou abrindo mão do disponível direito de ação, única e exclusivamente. Está aqui, inclusive, a demonstração de ser o direito de ação, direito disponível, porque no curso do exercício do mesmo, dele eu abro mão sem maiores problemas. Só que a desistência, e preciso linkar com a inevitabilidade, até determinado momento do processo é ato unilateral de vontade. Após determinado momento no processo, entretanto, é ato bilateral de vontade, passará a ser lido como ato concordante, porque demandará para que possa ser reconhecida e, consequentemente, sentenciada a desistência, concordância do cidadão réu. E antes de eu discutir isso aqui com os senhores, volto à redação do artigo 158. Os atos das partes consistentes em declarações ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. O imediatamente no 158, que é o que eu quero destacar agora. Por que eu quero destacar o imediatamente? Senhores, já perceberam que esse artigo 158, na verdade, está trazendo teoria a respeito do Instituto da Preclusão? É essa a ideia. Apresentou ao protocolo, já gerou efeitos, porque é um ato de vontade externado. E isso gera efeito imediato. Por exemplo, apresentou contestação, 10º dia do prazo. Ah, não, eu quero ainda. Acabou, porque gerou efeito imediato. Está ligado à teoria da preclusão. Os atos processuais, essas manifestações das partes, geram efeitos imediatos logo. A partir do momento em que você apresentou, externando no processo, a sua renúncia, renunciado está. Beleza? Gera efeito imediato.
Isso é ótimo para concurso público. O único ato da parte consistente em declaração, seja uni ou bilateral de vontade, ou mesmo como declaração unilateral, que não gere efeito imediato, é a desistência. Parágrafo único do artigo 158, está ali, ó. A desistência da ação é o único. Bom para concurso público. Só produzirá efeito depois de homologada por sentença. Então, se me permitem aqui, uma distinção entre renúncia e desistência. Uma outra situação comparativa. Renunciou, renunciado está. Acabou. Mesmo que não haja uma sentença ali do magistrado, eu já tenho o ato de disposição do direito material quando eu externo no processo a vontade do abrir mão do direito material, a vontade do abrir mão desse direito que eu afirmo ter. Entretanto, senhores, a desistência só gera efeitos depois de homologada. Seu cliente te procura, vamos pensar um pouquinho na advocacia. Seu cliente te procura e fala, doutor, estou querendo largar a mão desse processo. Você faz uma petição de desistência, apresenta o protocolo. No dia seguinte, 6 horas da manhã, a criatura te liga, doutor, voltei atrás, não quero mais. Você pode justamente apresentar uma outra petição, o quê? Desistindo da desistência, beleza? Porque ela só gera efeitos depois de homologada. É o único da parte consistente em exteriorização de vontade que só gera efeito depois de homologada por sentença. Todos os outros atos do processo, externados pela parte como manifestações de vontade, geram efeitos imediatos. Cravamos? Está ligado à figura preclusiva. Ótimo. Então, voltei cá. A desistência até determinado momento do processo é ato unilateral de vontade. Depois de determinado momento do processo, é ato bilateral. Demandaria a anuência, demandaria a concordância, não é isso? Daquele cidadão que é o réu, para que possa o juiz homologar e gerar os efeitos que seriam próprios, extinção do processo sem resolução do mérito. Beleza. A pergunta é, qual é o momento? Melhor, qual é o ato processual que me dá essa distinção da desistência como ato unilateral, da desistência como ato concordante, ato bilateral de vontade? Não é a citação válida. Beleza? Porque muitas vezes a gente carrega o ato de citação. E mesmo que a gente já tenha estudado e saiba disso, a gente acaba escorregando e voltando ao raio da citação válida. Isso é um fantasma que ronda o direito processual, tá? A citação é um ato, sim, que distingue da parte um ato uni para ato concordante. O autor, você quer alterar o pedido após a citação? Depende de anuência. Aí a citação é um fator de divisão. Mas para desistência não é e nunca foi. Artigo 267, por favor. O artigo 267 do Código de Processo Civil, ali, no seu parágrafo 4º, vai justamente dizer para a gente o quê? Depois de decorrido prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Depois de decorrido prazo da resposta, a lei também está errada. Outra anomalia. Não é e nunca foi decorrido prazo de. Vão linkar com a inevitabilidade. O cidadão conhecido como autor através da petição inicial exterioriza sua vontade da busca de um provimento de mérito positivo. O cidadão réu, ao apresentar contestação, exterioriza uma vontade qual? Da busca de um provimento de mérito negativo. E a partir do momento em que há essas vontades exteriorizadas no processo, eu, atividade jurisdicional, tenho que garantir a esses realmente a busca do provimento de mérito. Qual será? Ainda não sei. Então, por favor, é a contestação que é o ato processual que
cria essa distinção da desistência como ato uni ou bilateral de vontade. É a exteriorização de vontade de forma válida do réu, na busca de um provimento de mérito negativo, que tira do autor o direito de dispor da ação unilateralmente. A partir do momento em que eu apresentei a minha vontade da busca de um provimento negativo, que seja assegurado a busca desse provimento negativo. Essa é a ideia que a gente tem e é esse o acertamento. Prova eminente legislativa, decorrido o prazo de resposta, tudo bem. Beleza? Aprofundou um pouquinho, notícia, o próximo código inclusive resolve essa anomalia e coloca o ato de contestação como esse real fator de divisor de águas aqui. Senhores, por favor, é a contestação, é essa exteriorização de vontade. E agora, exteriorizada a vontade por parte do réu, insisto, na busca desse provimento de mérito negativo, eu, Estado, inevitabilidade, tenho que garantir a esse cidadão. Pegaram para mim, senhores? Claro. Sem ele, exato, e é interessante que você colocou, observa essa linha de tempo aqui, ó. Eu tenho aqui o ato de citação. Daqui decorre, juntada, X dias para que eu apresente, consequentemente, a minha contestação. Aí, antes da contestação, vem o cidadão autor e apresenta a sua petição. Eu escrevi no renúncio. E apresenta a petição de desistência. Logo após a petição de desistência juntada aos autos do processo, surgiu a contestação. Senhores, te pergunto, depende essa desistência de anuência ou não? Está aqui a linha de tempo. Citação, desistência e contestação. Agora os autos estão em conclusão ao magistrado. A minha exteriorização de vontade, desistência, gera efeito imediato? Não. Se não houvesse o parágrafo único no 158, eu ia falar, beleza, unilateral. Mas como a desistência não gera efeito imediato, eu vou te perguntar, ao ser concluso ao juiz para analisar a desistência, há ou não o ato de contestação? Então não interessa a data do requerimento da desistência. Interessa se há ou não nesse processo o ato do cidadão réu de busca de um provimento de mérito negativo, porque essa exteriorização de vontade que é a desistência não gera efeito imediato. De novo, caí no parágrafo único do artigo 158. Se já há a manifestação de vontade do cidadão réu na busca desse provimento de mérito, eu tenho que garantir. A isso a gente dá o nome de inevitabilidade da atividade jurisdicional, que garantirá a esses envolvidos em litígio, autor ou réu, a busca de um provimento de mérito, cada um no seu quadrado, um positivo, o outro negativo, mas garantido está. Alguns leem como inafastabilidade, eu acho que a melhor linguagem é a inevitabilidade da atividade. Pegaram esse barato aqui para mim, senhores? Eu sei que eu já avancei bastante no tempo do café, mas aguento mais uns 5 ou 10 minutinhos? Obrigado. Vem cá, só para eu fechar o raciocínio. Por quê? Aí, Val, e se passou em branco o prazo de contestação e o réu é revel? Beleza. Unilateralmente, porque ele não exteriorizou a vontade de. Os atos das partes, manifestações de vontade. Se você não manifestou a vontade, que se lasque. Essa é mais ou menos a ideia. Ótimo. Mas eu quero trazer a discussão com os senhores, já que eu estou no artigo 267. Na verdade, vamos criar um outro caso aqui, ó. O autor apresentou a petição inicial, lindo, maravilhoso. Citamos o réu. Citado, o réu apresenta uma puta de uma contestação. O autor leu e falou, fudeu. Ele rapidamente vem e desistência. Já houve contestação? Depende de anuência do réu. O réu falou anuência, os cambal, vamos morrer abraçado agora. Tudo bem. Aí o autor pensa,
pensa, contrata um advogado agora, um advogado formado na Suíça. E esse advogado formado na Suíça fala, nós temos um jeito para isso. Qual? Leia para mim, por favor. 267, item 3. O jeitinho suíço é: extingue-se o processo sem resolução do mérito, 267, item 3. Quando não promover os atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Tudo bem, você não quer me dar a anuência para desistência, não, eu vou cruzar os braços. E a partir do momento que eu tenho que promover a prática de algum ato processual ou viabilizar ao Estado a prática de algum ato processual, eu não vou, estou abandonando a causa, o juiz vai me intimar pessoalmente, 48 horas, eu continuo inerte, não é isso? Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Senhores, nesse caso, o autor não estaria tecnicamente abandonando a causa. Tecnicamente, o que ele estaria fazendo é um ato de desistência, que a doutrina conceitua como desistência indireta. O abandono é deliberado, beleza? Boa. Essa desistência indireta é um fenômeno contrário à figura da boa-fé processual. Concordam comigo? Porque seria um artifício utilizado para ferir a inevitabilidade da jurisdição, para tirar do cidadão réu a possível busca desse provimento de mérito. A contestação, não é isso? Não, mas aí a reconvenção, me permita, eu vou até contextualizar ela numa outra situação, porque a reconvenção pressupõe que eu, que eu réu, busque um provimento positivo. Quero até entrar nessa discussão, legal. Mas mata primeiro comigo aqui, por favor. Olha esse fenômeno, como que ele estaria ferindo o próprio princípio da inevitabilidade da atividade jurisdicional. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a súmula 240 do STJ e vamos tentar agora entender o porquê da súmula 240 do STJ. Eu não tenho ela laminada aqui, se alguém... eu tenho, meu código está aqui, beleza? Súmula STJ, súmula 240, agora dá para a gente entender ela com a maior tranquilidade do mundo. Me fala a súmula 240, que é a extinção do processo por abandono da causa pelo autor. 267, item 3. Depende de requerimento do réu. A extinção do processo por abandono da causa só se houver requerimento do réu. Vamos melhorar um pouquinho a súmula, desde que o réu tenha apresentado a contestação, tá? Porque senão o cidadão abandona ou desiste, vai dar o mesmo efeito, extinção sem resolução do mérito. Mas a partir do momento, insisto, que através da contestação eu exteriorizei enquanto réu a minha vontade da busca de um provimento de mérito negativo, isso tem que ser assegurado pela jurisdição. E em sendo necessário assegurar, eu não posso permitir a existência no direito brasileiro da figura da desistência indireta, que eu aqui criei. Então, se ele, autor, não promover os atos necessários ao regular andamento do processo, o juiz faz com que ele siga do mesmo jeito. Porque se houve contestação, o abandono só pode ser motivo de extinção por requerimento do réu. Porque o réu estaria exteriorizando a vontade, também não quero mais o processo, beleza? Senão eu tenho que garantir. Entenderam por que existe a súmula 240? E volta, porque apesar do autor ter abandonado, como o réu contestou, cara, eu tenho que garantir ao réu uma sentença de mérito. É essa a ideia da inevitabilidade da atividade jurisdicional, ou inafastabilidade, se quiserem agregar aqui. Por isso, a súmula 240 fala só com requerimento. E insisto, claro, desde que o réu tenha apresentado contestação. Pegamos, senhores, conseguimos enquadrar a súmula 240 dentro da história ou da característica da inevitabilidade da jurisdição? Maravilha.